Já dá para ir começando, gente. Então, deixa eu só falar um pouquinho. Hoje a gente vai estar com o nosso querido Simão Pedro. Ele é natural da cidade de São Gotardo, Minas Gerais, e residente hoje na cidade de Patrocínio, Minas Gerais também. É membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, na cidade de Patrocínio, Minas Gerais, onde colabora nas atividades administrativas e doutrinárias, dentre elas os núcleos de estudo e pesquisas do Evangelho. É advogado e professor universitário, graduado em Direito e História, com mestrado em Educação e pós-graduação em História Moderna e Contemporânea. Então, é uma grande alegria hoje a gente ter o nosso querido Simão Pedro conosco. Hoje a gente também tem a nossa querida Márcia, Aline, todos participando também, e todos que estão aqui com a gente, sejam muito bem-vindos, tá? A gente vai pedir só que durante os instantes que o nosso querido Simão esteja falando, a gente fique com o microfone no mute, tá? Ele vai conversar conosco e após ele terminar de falar, a gente vai abrir para conversas, esclarecimentos que a gente possa trocar, tá bom? Então eu vou pedir que todos fechemos os olhos para a gente fazer uma oração e assim iniciarmos nosso encontro de hoje. Amado Mestre Jesus, queridos mentores do Movimento Espírita do Canadá, do Brasil e de todo o mundo, agradecemos a oportunidade que estamos tendo nessa tarde, nessa noite, nesse dia, onde podemos trocar, escutar e refletir as palavras através do nosso irmão Simão Pedro, e assim nos fortalecermos ainda mais à luz do Consolador prometido. Agradecemos e pedimos que a espiritualidade amiga seja com cada um de nós, nos permitindo ter ouvidos de ouvir, para que assim possamos vivenciar e aplicar cada um dos ensinamentos em nossas vidas. Que o Mestre Jesus seja com cada um de nós, ontem, hoje e amanhã. Graças a Deus. Então, com vocês, o nosso querido Simão Pedro, gente. Boa noite a todos vocês. É uma alegria estar aqui, né, ter sido convidado para estar nesse grupo aqui com vocês. E nós vamos conversar um pouco, né, eu creio que uns 40 minutos, 45 minutos, sobre a proposta que nos foi colocada, que é esse versículo 13 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Vós sois a luz do mundo. Então, vamos conversar sobre esse aspecto, considerando a aplicabilidade aos discípulos que aqui Jesus com eles conversava, e obviamente somos todos nós discípulos dele, aplicabilidade a nós mesmos, né, enquanto pessoas, mas também enquanto trabalhadores do movimento espírita. O primeiro ponto para nós conversarmos, e aqui não é uma palestra, é uma conversa, é um bate-papo, é o contexto no qual se dá essa frase, no qual Jesus profere essa frase. É o contexto do Sermão do Monte, que é um sermão muito amplo, que tem lá as bem-aventuranças, a solicitude pela vida, os juízos temerários, a lei, a conversa direta aos discípulos. E Mateus traz esse sermão de uma forma muito didática, muito bem estruturada, e foi colocado esse sermão em 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E o sermão, sabido por todos nós, ele começa pelas bem-aventuranças. Ele começa justamente Jesus trazendo a ideia da perseverança, já que a palavra aramaica para bem-aventurança também pode ser traduzida como perseverança. E ele pode ter dito bem-aventurados, como é traduzido, e nós assim entendemos, ou pode ter dito perseverai.
Perseverai vós os humildes, perseverai vós os que choram. A palavra comportaria as duas traduções. Mas, de toda forma, é uma parte do Sermão da Montanha que faz a exaltação das virtudes e das suas consequências naturais. A virtude da humildade, a virtude da resignação, a virtude da mansuetude, da misericórdia, da pureza de coração, da pacificação. São virtudes que Jesus ali apresenta numa escala de 7 virtudes e 2 escalas de perseguição, que formam as 9 bem-aventuranças. Isso ele fala para todos, ele fala para aqueles que estavam ali à sua volta. Logo em seguida, então, quando ele termina as bem-aventuranças, ele então se dirige diretamente aos discípulos. É a parte que a exegese bíblica entende que ele falava com os discípulos. E logo assim, após essa exaltação às virtudes, Jesus então vira-se para os discípulos e vai compará-los. Vai, numa forma metafórica, ele vai dizer: vós sois o sal da terra. Depois, no versículo 14, ele traz uma outra simbologia: vós sois a luz do mundo. O tópico para conversarmos hoje é esse versículo 13. Vós sois o sal da terra. E ele acrescenta nesse versículo: se o sal foi insípido, para que mais ele servirá, senão para ser pisado pelos homens e jogado fora? Então ali Jesus ele faz uma assertiva, ele faz uma alusão, dizendo aos discípulos que eles são o sal da terra. Já que é uma metáfora, obviamente é porque ela é simbólica. Quando nós fazemos uma substituição metafórica, é porque queremos trazer um simbolismo. E o que nós usamos para símbolo é um elemento que signifique muito para as pessoas e possa ser muito bem entendido pelas pessoas, porque senão não há por que fazer uma mudança metafórica. Então, bastava ele dizer: vós sois como o sal da terra. Mas não foi colocado nessa forma: vós sois como o sal da terra, na forma comparativa. Aqui a forma é metafórica, é uma substituição direta. Então ele diz: vós sois o sal da terra. O que significa que ele estaria transferindo para as pessoas as características que são do objeto metafórico. Então é como se ele estivesse transferindo para os apóstolos as características do sal. Por isso ele traz a ideia: vós sois o sal da terra. Ele não diz: vós sois como um sal. Não, vós sois o sal. Há o artigo definido, o, e há o substantivo sal. Então ali é como se, para que nós possamos analisar, nós precisamos então olhar a metáfora, olhar o sal, não olhar mais as pessoas. O que é o sal, ou o que era o sal para aquela época? Porque para hoje, nós hoje usamos o sal para realce de sabor, mas para aquela época não. Para aquela época, o sal tinha outras características que não somente a ideia do salgar para tempero. Não era só essa característica. O sal, naquela época, ele tinha 5 características muito fortes, muito importantes, de maneira tal que o sal era de alto valor amoedado. Não era como hoje, que encontramos o sal no fundo das gôndolas dos supermercados. Não, ele era um produto muito caro, e assim foi até por volta do século XIX. Muito caro, porque ele tinha propriedades que não eram só o tempero que nós temos hoje, ou a propriedade de tempero que nós temos hoje. E aí nós vamos entender por que ele se referiu aos discípulos e não a todas as pessoas. Ele conversava ali, naquele momento, com os discípulos. É como se ele virasse para eles e dissesse objetivamente: vós sois o sal da terra. E ali, então, que característica nós podemos trazer da época para o elemento sal?
o aspecto da preservação, já que o sal era utilizado para salgar os alimentos, para preservá-los, sejam alimentos orgânicos ou não. Ele era usado para salgar o peixe, salgar a carne, e com isso aumentar a longevidade. Então, na época, não tínhamos os refrigeradores, como temos hoje, as geladeiras. Então, toda a conservação se fazia com a salga, com o salgamento. E isso era para conservar os alimentos. Então, ali, uma característica da época, ou para a época, era conservação. Também era usado para tempero. Era usado também como antisséptico, como um antisséptico tópico, que muitos hoje ainda usam. Era usado também como conservante de calor, não só conservante de alimentos, conservação de calor. Por exemplo, os fornos eram feitos por duas paredes de tijolos, em que entre elas ficava um vão. Esse vão, essa parte oca, era preenchida com sal. As pessoas, esses fornos não tinham chaminés, então a lenha, o fogo era aceso dentro do forno. Depois que se acendia o forno, que virava a brasa, a lenha que virava a brasa e aquecia o forno, eles tiravam toda a lenha, toda a brasa, e a temperatura ficava mantida no forno por causa do sal colocado entre as paredes. Para a época também era comum colocar um sal envolvido por um pano e aquecer. E depois esse sal mantinha por aquecimento muito tempo. E eles colocavam esse sal aquecido nas contusões daquelas pessoas. Então, veja que o sal ele tinha N outros elementos. Além das funções, por assim chamá-las, fisiológicas, como o transporte de nutrientes, transporte de oxigênio, movimentação de músculos, tudo está no cloreto. Então, são elementos vários que estão colocados no sal. Então, quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, ele está dizendo, vocês são conservantes, vocês são temperos, vocês são antissépticos, vocês são uma necessidade fisiológica, vocês são conservantes de calor. É isso que Jesus estava dizendo. E para qual finalidade? Então vamos pensar justamente nesses aspectos dessas propriedades do sal, que eu aqui elenquei 5, existiam outras propriedades. E por que essa ideia do sal, então, dada essa importância? Vamos avaliar o sal em termos de preservação, conservação de alimentos. Era como se ele dissesse aos discípulos que eles, os discípulos, seriam os conservadores de alimentos. Que alimentos? Que conservadores das ideias, eles conservariam a fé, eles conservariam a esperança, eles conservariam o amor, eles conservariam o bom ânimo, eles seriam aqueles que funcionariam para preservar, conservar, dar longevidade às pessoas. Não longevidade física, idades, longevidade do sentimento, da esperança, da fé. É o que nós vemos o apóstolo Paulo trazendo lá no versículo 13 do capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios, quando ele fala agora permanecem a fé, a esperança e o amor, todos importantes, mas o maior deles o amor. É esse o aspecto, permanece. É a ideia de Jesus dizer a eles que eles, os discípulos, seriam os responsáveis por fazer permanecer aquilo que o apóstolo Pedro disse a Jesus, palavras de vida eterna. Quando Jesus disse a eles, é necessário que eu vá para preparar-vos o lugar, o apóstolo pergunta a Jesus, Senhor, se tu fores, com quem nós ficaremos? Pois só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida eterna. O conservante dessas palavras, dessas mensagens, o conservante da fé, da certeza em Deus, como nos fala Emmanuel, na questão 354 do livro Consolador, quando ele fala que a fé, ter fé,
é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. É guardar esse elemento muito forte, que é o que nos conecta com o Criador. É isso, conservar a fé que eles levariam e ensinariam. Então, que eles conservassem nas pessoas o bom ânimo, como Cristo disse, grafado pelo evangelista João, lá no capítulo 16, desculpe, do seu evangelho, versículo 33, quando ele diz lá: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o Cristo. É esse bom ânimo para utilizar nas horas em que o desânimo aparece, como agora, esse momento pelo qual nós passamos, esse momento de dificuldades, de desentendimentos até, coisas novas que fez com que o mundo todo se colocasse retraído, se colocasse sem distinção de pátria, se colocasse em recolhimento, se quisermos usar o termo comumente usado, isolamento social, um momento para refletirmos sobre o que nós vínhamos fazendo e o que nós vamos fazer depois de tudo isso, se estamos aproveitando para reflexão, se estamos olhando com olhos de esperança de um porvir melhor, ou se estamos nos entregando, se estamos de fato seguindo a ideia do Cristo, nas aflições, ter bom ânimo, tem de bom ânimo, diz ele. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É essa a ideia do conservante que os discípulos do Cristo precisariam desenvolver, esses sais da terra que são os discípulos. E interessante, o sal, ele brota, ele acha, ele é retirado das rochas. Mesmo o sal marinho, que nada mais é do que a acumulação dos sais diversos lavados pelas águas que descem pelos rios e vão ao oceano, o sal marinho, o sal de rocha, e o que é a rocha no simbolismo que nós temos lá na primeira carta de Pedro, o Cristo. O Cristo é a rocha, a pedra angular de toda a mensagem. Até esse simbolismo se traz que a força que nós buscamos está no Cristo. Então, nesse momento de dificuldades, o sal que conserva as esperanças, não o esperar, o esperançar, o ter esperança, e não ficar somente esperando que as coisas aconteçam, é caminhar ao encontro delas, é promovermos nós mesmos as ações no bem, o soerguimento das pessoas, a começar pelo nosso próprio soerguimento, com a nossa renovação de entendimentos, como vemos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, em que ele dizia, em que ele trazia a ideia dizendo: irmãos, não vos conformeis com este mundo. Irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. Meu amor, para com isso. O apóstolo não pediu que transformássemos o mundo. Transformai-vos. Ele pediu que transformássemos ou que nos transformasse. Porque essa era a ideia. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. Ou seja, mudando os conceitos. E nesse momento que nós estamos passando, não é um bom momento para revermos os nossos conceitos? Não os conceitos da sociedade, os conceitos nossos, pessoais. Cada um revendo o seu conceito, porque a sociedade nada mais é do que a consciência coletiva formada por consciências individuais, que somos nós mesmos. E a prevalência das consciências individuais é que determina a consciência coletiva, num pensamento reverso ao pensamento de Emile Durkheim, mas é assim que ocorre. A prevalência das consciências individuais forma uma consciência coletiva e acabam se alimentando dessa consciência coletiva. Então pensemos se estamos renovando os nossos conceitos, se aproveitaremos para renovar os nossos conceitos, transformando-nos. Essa é a ideia de conservar o bom ânimo, que Jesus pedia aos discípulos para levarem às outras pessoas, para não se fecharem nisso.
para que nós também, na atualidade, também levemos, também mostremos, apesar das nossas próprias ansiedades, mas perceber que precisamos rever isso, como Márcia falou em off agora há pouco, antes de vocês entrarem, que o medo ele acaba afetando as nossas funções imunológicas, as nossas defesas. O medo, que não significa prudência, nesse momento que nós vivemos, precisamos da prudência, não há dúvida, mas não há por que ter o medo. Como dizia o Espírito André Luiz, ou disse o Espírito André Luiz no livro Conduta Espírita, quando ele diz: a fé não dispensa a previdência, então devemos sim ser previdentes. A fé não dispensa a previdência. Mas também ele diz no mesmo capítulo que as verdadeiras urgências dispensam quaisquer previdências. Aí vem a questão do discernimento. Quais são as verdadeiras urgências? É esse ponto para pensarmos. Então não há por que termos a falta de ânimo, de vontade, de bom ânimo para servir ao Cristo em quaisquer condições, nas adversidades ou nas facilidades. Essa é a ideia, então, do conservante, do sal que Jesus dizia aos discípulos. Por isso, a exegese, quando vai colocando título nas passagens, nesse conjunto, a exegese põe como título orientação aos discípulos. Depois, no outro lá, o que não vos preocupeis pelo que haveis de vestir e beber, eles colocam o título solicitude pela vida. Quando ele vai falar o vício que foi dito a respeito da lei, eles colocam observância da lei. Eles vão dando título, os exegetas vão dando títulos para entendermos melhor o conjunto da passagem. E esse conjunto do versículo 13 e versículo 14, sal da terra, luz do mundo, está sob o título de orientação aos discípulos. Porque eles é que deveriam ser esse sal, esse elemento conservante. O tempero. A outra qualidade do sal, que tempero é esse? O que é temperar? Temperar não é colocar condimentos à torto e à direito, como dizemos aqui em Minas Gerais. Não, temperar leva à ideia de harmonia, colocar a quantidade certa para que realce o sabor, mas para que não tire o sabor. E o sal tem essa característica. O sal ele não dá sabor aos alimentos, ele realça o sabor que cada alimento tem. Ele é como se Jesus dissesse aos discípulos: realcem os valores que as pessoas têm, os bons valores que ela tem. Como o apóstolo Paulo foi nos falar também no capítulo 11 da sua carta aos Romanos. Irmãos, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não é criticando o erro, é promovendo o acerto. É quando olharmos para as pessoas, apesar de defeitos, observarmos os potenciais de virtudes. Jesus fez isso quando escolheu os 12. Ele escolheu os 12 melhores homens da Palestina, daquela ali, da Galileia, porque estavam lá. Ele escolheu os 12 e disse: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós. Pois antes que o mundo fosse, eu já era e já vos conhecia. Então ele escolheu os 12 melhores. Um traiu, um negou e 9 fugiram quando ele foi preso. Olha que turma boa que ele tinha. Um nega, um trai e 9 fogem. Apesar das fragilidades, Jesus conhecia as potencialidades. Sabia que eles podiam à frente crescer. Isso é tempero. Isso é realçar o valor que as pessoas têm. A função do sal como tempero é esse aspecto. Ele realça, e com um detalhe, pequena quantidade. Como a nos dizer, não avilte a consciência alheia. Nós não temos que mudar o entendimento das pessoas, nós temos que oferecer oportunidade para que elas mudem por si mesmas os seus próprios entendimentos. Como Cristo foi nos dizer, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Aquele que quiser. Ele não obrigou. Ele não exigiu. Essa é a ideia do tempero. Uma pequena quantidade. Não é muita, pequena. Porque se for muita quantidade, estraga. Ou seja, se nós invadirmos as consciências alheias, não são as próprias consciências que pensam. Então é preciso observar a quantidade, a medida certa.
a justa medida. O tempero que pode nos levar a entender um simbolismo de temperança, levar as pessoas à temperança, tentar desenvolver o bom senso, o equilíbrio. O sal, ele tem uma característica no tempero que, quando você coloca o sal no alimento, o sal desaparece em termos físicos, mas mantém em termos de sabor. Ou seja, ele não é mais visto nas partículas, mas ele é sentido no sabor. Como que a dizer que os discípulos não precisavam ser vistos. Não interessava quem fazia, interessava o resultado auferido, e não quem fez. Como Jesus disse certa vez a eles, no mundo vós tendes os governadores que vos dirigem. Não será assim dentre vós. Aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva. Veja como Jesus disse, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Essa é a ideia do tempero. Serve, como dizia o espírito Meimei, serve e passa. O tempero, ele realça o sabor que tem do próprio alimento. É como se nós valorizássemos as pessoas pelo que elas são, pelo potencial que elas têm, apesar de quaisquer condições de erro que elas possam estar, que nós podemos estar. É para dizer, como disse o Cristo, para que tirássemos a trave dos nossos olhos e deixássemos de enxergar o argueiro, o cisco no olho do outro. Essa é a ideia do sal como tempero, a justa medida, o equilíbrio, não o constrangimento, não o proselitismo, o convite. Como Kardec escreveu, lá no livro Obras Póstumas, nós temos no capítulo por título Projeto Espírita de 1868, porque o Obras Póstumas não tem número de capítulos, e lá nesse Projeto Espírita de 1868, Kardec escreve, o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja. Ele quer ser aceito livremente, por força das ideias e das convicções. Tal qual Jesus disse àquele que quiser vir após mim. Não há imposição, não há proselitismo. Essa é a ideia do tempero. O sal com essa característica de temperar, temperança, a justa medida. Os discípulos como antissépticos, o sal antisséptico, para limpar as feridas da alma, para fazer a asepsia da alma, para socorrer. E o elemento dessa asepsia chama-se compaixão. Esse é o elemento. É o que dá asepsia à alma, a compaixão. Como vemos na parábola do bom samaritano, que diz o texto, e movido de íntima compaixão, aproximou-se do caído, atou-lhe as feridas, deitando azeite e mel. Íntima compaixão. É esse o antisséptico que os discípulos do Cristo precisam ter. Compadecer-se com as pessoas, como Jesus se compadeceu daqueles que estavam ali em Betânia, chorando em desespero pela, entre aspas, morte de Lázaro. Jesus sabia que Lázaro não havia morrido. Ele disse, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. E quando Jesus chega, sabendo que Lázaro não havia morrido, sabendo que Lázaro dormia, Jesus chega e vê as pessoas em prantos. E diz o evangelista, e Jesus, vendo as pessoas, chorou. Por que Jesus choraria? Se ele sabia que Lázaro não havia morrido. Qual a razão de um choro? Se ele sabia que a vida continuava, mesmo se Lázaro, aspas, tivesse morrido. O choro não foi pela tristeza dele, o choro não foi por dor dele, o choro foi por compaixão das pessoas, por perceber o desamparo daquelas pessoas. Como que? Um processo de empatia, colocando-se no lugar da outra pessoa. Porque não há compaixão se não houver a empatia. Se nós não pudermos dizer, eu sei, eu imagino o que você sente. Se nós não soubermos, não sentirmos isso, não haverá compaixão. Pode haver pena, pode haver dó, mas compaixão não. A compaixão é quando nos colocamos no lugar da outra pessoa. É quando sentimos o que a outra pessoa sente. Como o apóstolo Paulo foi nos dizer, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Veja o ponto. Alegrar com os que se alegram, não podemos ter ciúme nem inveja, senão não nos alegraremos.
chorar com os que choram, precisamos de fato entender pelo que eles passam. Só a empatia nos leva a entender isso. Então esse é o aspecto antisséptico que ele pediu aos discípulos. O elemento contido nos discípulos, compaixão, limparia as feridas, curaria as feridas da alma, socorreria os necessitados, ataria as feridas, cuidaria das pessoas. Um antisséptico moral, não moralista, porque o Espiritismo, a mensagem do Cristo também não são moralistas, são moralizantes. Nos levam a reflexões morais, mas não nos obriga a mudar de conduta. Não nos impõe nenhuma regra. É uma questão de consciência, é uma questão de escolha. Haja vista a resposta dada à questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus na consciência. É esse o aspecto. É esse antisséptico de compadecer-se e a pessoa, a outra, aclarar-se. Aclarar as suas ideias. Esse que nós chamamos Jesus, o amigo compassivo. Porque ele se colocou no lugar daqueles que choraram por Lázaro. E ele não chorava por Lázaro, chorava pelas pessoas. Como vemos numa passagem contida no livro Contos e Apólogos, de Humberto de Campos, uma passagem que tem por título A Esmola da Compaixão. Uma passagem muito bonita, que eu sugiro, quem tiver o livro Contos e Apólogos, leia essa passagem. É uma passagem que narra o atendimento feito na Casa do Caminho. Encurtando a passagem, diz que Pedro estava na Casa do Caminho, ele chegava cedo, ficava até tarde, e ali servia a todos, chegando pessoas desvalidas, pessoas doentes, pessoas machucadas, pessoas sem amparo, e aquilo era o dia todo. E num dado dia, na parte da tarde, diz o Humberto de Campos, talvez fosse pelo cansaço, Pedro se mostrava um pouco irritadiço. De maneira tal que ele começava a repelir o atendimento às pessoas e, além disso, de não atendê-las, ele ainda apontava certos motivos, fazia, melhor dizendo, juízos de valor a respeito das pessoas. Quando, por exemplo, ele diz para um amigo dele, Zenon, diz, Zenon, vê esse homem com a mão mirrada, é justo que ele assim esteja, pois ele açoitava, ele batia na sua mãe, é necessário que agora ele sofra as consequências do que ele fez. Veja essa mulher feridenta, ela açoitava os seus escravos na época que era rica, é natural que agora ela pague, sentindo na pele. Ele fazia esses valores, esses juízos de valores. E outros, que a passagem é mais longa. Mas no final da tarde, Pedro, já cansado, indo embora, fechando as portas da Casa do Caminho, chega-lhe um andarilho. E esse andarilho chega e nada diz. E Pedro ali, fechando as portas, observa a presença daquele andarilho e diz, o que vieste aqui fazer a esta hora? Havia-te depressa, ou seja, me fala o que você precisa, pois eu já estou indo embora. E o andarilho nada responde. E ele diz, havia-te depressa. E quando ele fala isso, ele observa os pés do andarilho e percebe que os pés estavam ensanguentados. E nota que naquele sangue ele percebeu 2 marcas de cravos, uma em cada pé. E assusta-se e sobe o olhar e percebe nas mãos 2 marcas de cravos. E quando ele fita o olhar, ele diz, Senhor. E Jesus vira-se para ele e diz, Pedro, nós não fomos chamados para socorrer as almas puras do caminho. Rogo-te a caridade do silêncio, quando não puderes ajudar. Rogo para os filhos do meu Calvário a esmola da compaixão. Esse é o antisséptico, a compaixão. Ele está emocionado. É isso que ele pediu aos discípulos, como uma das características do sal, serem antissépticos. O sal como necessidade fisiológica, o cloreto, não o sal, efetivamente, o cloreto, para transportar nutrientes no corpo, oxigênio. É como se dissesse que precisamos transportar oxigênio, que os apóstolos precisavam transportar oxigênio, nutrientes, levar coisas boas, levar palavras que sorguessem
levar exemplos que arrastassem para o bem. É esse o aspecto, primando pela exemplificação de servir, como Jesus bem serviu ali naquele momento, trazido pelo evangelista Lucas, no capítulo 8 do seu evangelho, naquele momento que ele atendeu um centurião. A passagem é muito interessante, porque a passagem diz que estava Jesus sentado à sombra, descansando. E eis que lhe chega um centurião. Veja que interessante. Estava Jesus sentado à sombra, descansando. E eis que lhe chega um centurião. Centurião, persona non grata. Chefe de uma centúria, 100 soldados, romano, o povo opressor. E Jesus estava sentado, descansando à sombra. E o centurião lhe chega e diz: Senhor, Rabi, meu servo está doente em casa. E o evangelista diz: e Jesus prontamente lhe disse: vamos até sua casa. Disponibilidade plena para servir. Jesus poderia ter dito: tudo bem, aguarda só um pouquinho, deixa eu só me descansar um pouco e depois eu vou até sua casa. Deixa o sol, mineiramente falando, amainar um pouco. Mas ele não disse isso. Ele disse: vamos até sua casa. Pronto para servir, para transportar o nutriente do amor. E ali diz o centurião a ele: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Ele não foi à casa porque o centurião disse que não era necessário. E por que ele disse que não era necessário? O centurião usou de uma analogia. Ele disse: Senhor, eu sou comandante e tenho os meus comandados. Se eu dou uma ordem, eles a cumprem, mesmo eu não estando perto. Senhor, tu tens os teus exércitos. Dize uma só palavra daqui e meu servo será curado. Ou seja, Senhor, eu não sou nada e todos meus soldados cumprem as minhas ordens. O Senhor é tudo. Como que não vai, que os anjos não cumprirão suas ordens? O Senhor não precisa ir até a minha casa. Esse aspecto dessa fé desse homem, que não é o tópico da conversa, foi enaltecido por Jesus. Ele disse: em toda a minha andança por Israel, jamais vi tamanha demonstração de fé como a desse homem. Uma fé por analogia, aquilo que Kardec chamou de fé raciocinada. E Jesus ali serviu aquele centurião que veio pedir pelo seu servo. E Jesus o atendeu. Ele oxigenou a vida daquela pessoa, daquele servo. Ele se prontificou a servir. E é isso que ele pedia aos seus discípulos, que se prontificassem a servir. Como nós temos o exemplo de Ananias, lá no Atos dos Apóstolos, em que ele estava dormindo e aparece-lhe Jesus em sonho e diz: Ananias. E Ananias responde: eis-me aqui, Senhor. Ele poderia ter respondido: Senhor, dá um tempinho, eu estou dormindo, assim que eu acordar. Mas ele não disse: eis-me aqui, Senhor. Como Maria disse ao mensageiro Gabriel: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, disponibilidade plena. É isso que ele pedia dos discípulos: servir, ser útil, exemplificar. E o sal como conservante de calor. Como se dissesse aos discípulos: leve o calor a quem passa o frio. Cuida dos desvalidos, ampare os desamparados, aconchegue os necessitados. É isso que ele estava dizendo ao comparar, ao dizer, melhor, que o sal, que eles eram o sal. Em outras palavras, ele disse: vós sois os meus discípulos, que irão conservar a fé, que irão curar a alma, que temperarão os ânimos e que abraçarão e darão calor aos necessitados, aos que padecem pelo frio. A frieza das pessoas, o frio do desamparo social, da desconsideração. É isso que Jesus estava dizendo a eles, que serve para todos nós, em quaisquer momentos, mesmo nesse pelo qual nós passamos, ou principalmente nesse pelo qual nós passamos. Essa é a ideia trazida por ele numa simples comparação. E na sequência da frase, ele diz: ora, se o sal for insípido, para que mais servirá? Senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Veja que interessante. Não é a frase só, é como ela começa. Vós sois o sal da terra, vírgula. Depois ele diz: ora, ora.
partícula conclusiva, partícula de exclamação. Ora, se o sal não tiver a sua propriedade, para que ele serve? Em outras palavras, se vocês não estão aqui para fazer isso, para que vocês estão? Se vocês não estão aqui para servir, para que vai servir? Se não é para servir? Se o sal for insípido, sem as suas características, para que mais ele vai servir? Se não para ser jogado fora e pisado pelos homens, desprezado. Como se dissesse a eles, se vocês não fizerem isso, se vocês não estiverem aqui para serem úteis, para servir as pessoas, para que servirão? Vocês vão fazer o quê, se não isso? Se não fizerem isso? É como se disséssemos para nós o que nós fazemos com esse conhecimento espírita que se nos chegou, com essas orientações que os espíritos nos dão. Colocamos isso em prática? Agimos em nós mesmos, com os outros, com os conceitos que os espíritos nos trouxeram? Estamos com olhares diferentes ante as dificuldades? Ou continuamos com os mesmos olhares? É como se perguntássemos os espíritos, do que adiantou conhecermos tudo isso? Do que adianta termos essa mensagem do Cristo, a mensagem espírita, se não é para a gente mudar que seja um pouco o conceito? Um conceito de bom ânimo, um conceito de olhar o mundo e perceber que tudo está certo, pode não estar bem, como nos falou Dona Joana de Ângeles, nem tudo está bem, mas tudo está certo, porque está nos próprios dizeres de Deus, nas leis de Deus. Então é preciso que observemos isso, para que não sejamos os sais insípidos, mas sim o sal da terra, com esse olhar de esperança, com a conduta de perseverança e com a entrega da fé no sentimento do amor. Essa é a ideia trazida por Jesus. Por que nos sentirmos desamparados? Se Jesus nos disse, estarei convosco até a consumação dos séculos, conforme vemos no capítulo de Mateus 27. Se ele disse, lá no capítulo 14 de João, não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Se ele disse, capítulo 10 de João, eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas seguem a sua voz. Por que nos sentimos desamparados? Se ele disse tudo isso para nós. E se ele orou por nós que estamos aqui agora, no futuro. Basta dar uma lida no capítulo 17 do Evangelho de João. O capítulo 17 do Evangelho de João é uma prece. O capítulo todo é uma prece. É a maior prece que nós temos nos Evangelhos. É uma prece que Jesus faz em favor dos seus discípulos. Ele ora pedindo por eles. E, dentre vários pedidos que ele faz a Deus, ele diz assim, Pai, peço-vos não somente por esses que aqui agora me ouvem, mas também por todos aqueles que no futuro vierem a crer em ti por causa das minhas palavras. E nós cremos em Deus, pelas palavras de Jesus. Ele pediu por nós. Lá, naquele passado de 2000 anos, ele olhou para frente e disse, peço-vos não somente por esses que aqui agora me ouvem, mas por todos aqueles que no futuro vierem a crer em ti por causa das minhas palavras. Palavras de vida eterna. Palavras que expressam uma verdade. Por que essas palavras de Jesus, tão remotas no tempo, tão repetidas no tempo, não nos cansam? Porque são a expressão da verdade. E a verdade não nos cansa. Ela nos abre o caminho. Ela nos liberta, como o próprio Cristo disse. E o evangelista João grafou com precisão, lá no versículo 32 do capítulo 8 do evangelho dele. E conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Esse conhecimento, essa mensagem do Cristo, nos liberta. E precisamos saber o que fazer com essa liberdade que nos foi dada pela mensagem de Jesus. Isso é o vós sois, o sal da terra. Com toda a limitação que eu tenho, peço desculpas se porventura
não consegui abarcar na proposta do tema o que seria a ideia a ser refletida por hoje. E ficamos agora abertos para conversarmos, né? Depois desse monólogo que, creio eu, tenha se cansado um pouco vocês, mas ficamos aqui abertos para conversarmos, se assim quiserem, pelo tempo que for necessário, ou for possível. Simão, olhe, eu estou aqui já inchada de chorar, de emoção, muito forte as palavras, as reflexões trazidas, só gratidão. Com certeza você falou, através de suas palavras, você chegou fundo aos nossos corações. A maioria de nós aqui, trabalhadores de casas espíritas, né? Espíritas já há bastante tempo, outras pessoas vivenciando o espiritismo, conhecendo um pouco mais, mas com certeza chegou. E a gente consegue perceber, através dessas palavras do Sal da Terra, o porquê vós sois a luz do mundo, né? Incrível, incrível. A gente só tem o que agradecer verdadeiramente, meu irmão, que Deus e a espiritualidade amiga sejam continuando te iluminando e te intuindo, viu? Muita, muita gratidão. E a gente vai abrir então agora para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta relacionada ao tema que conversamos agora? Pode levantar a mãozinha, tem um item que levanta uma mãozinha aí, ou tirar já o microfone e falar. Rafa, eu posso falar? Claro, tia Vera, deve. É a primeira vez que eu uso isso, então estou apanhando aqui. Eu só queria dizer ao Simão uma coisa que eu estou me devendo há muito tempo. Todo ano no Congresso Espírita de Goiânia eu vou para vê-lo especialmente. E eu queria lembrar que esse ano, quando ele acabou de falar, uma moça gritou: Simão, eu te amo. E logo depois eu pensei, por que eu também não gritei que o amo? Simão, muito obrigada. Nós todos te amamos pelo bem que você nos traz. Essa nossa doutrina, o Consolador prometido por Jesus, através do Simão, faz esse bem a cada um de nós. Obrigada, Simão. Obrigada, Rafa. 1000 beijos para vocês, para o Arnaldo, para a Liz. Que prazer ver vocês. Prazer imenso. Muito obrigada por essa oportunidade. Simão, nós te amamos. A cada dia você está melhor, nos fazendo mais bem. Muito obrigada. Vera, eu que te agradeço por essas palavras carinhosas, exageradamente, mas agradeço, né, de coração. Não faço jus a nada disso que você disse. Somos companheiros de jornada, companheiros de trabalho, e os ouvidos, quando são bons, as palavras ficam mais fáceis de serem ouvidas. Então, eu tributo a qualidade dos ouvidos do que da própria fala. E que Deus abençoe, Vera. Muito bom te ver. Nós todos, Simão. Muito obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou falar algo? Precisam ficar acanhado, não. Rafaela, posso falar? Claro. Ô, Simão, é muito bom te ouvir sempre e as palavras da tia Vera aí realmente são verdadeiras, viu? E a gente sabe que fazer o espiritismo e trabalhar no espiritismo no Brasil é uma coisa suave, apesar das dificuldades, né? Mas eu acho que os nossos amigos aí do Canadá e de Vancouver, eles têm a oportunidade de trabalhar e experienciar o espiritismo realmente na sua vertente mais profunda, que é a vertente de conciliar a dificuldade do idioma, ou aquelas pessoas que chegam devagarzinho para conhecer a doutrina, e a dificuldade de não estar no seu país. Então, eu acho importantíssima essa sua palavra que você
trouxe hoje, como traz sempre, no sentido de estimulá-los, né, e estimular a todos nós, é claro, nessa vivência do espiritismo, né? Até a gente estava conversando na palestra passada, nós precisamos perder a timidez de nos dizermos espíritas, né? E eu acho que importante seria, apesar que não foi um monólogo, foi uma lição, um ensinamento, você passar para eles, e para nós também, essa questão do estímulo de exercer o espiritismo em qualquer local do mundo, longe da pátria, com outra linguagem, sempre chegando carinhas novas e cada vez mais chegando também problemas. O Canadá enfrenta um problema alto com relação ao suicídio, ideação suicida. Então, eu acho que é importante a gente realmente, se você puder passar para eles esse fortalecimento, eu acho que seria muito bom. Obrigada, Márcia. Com certeza que o Canadá ainda é uma terra que rechaça Jesus, né? E estamos aqui levando realmente o Evangelho. Simão? Eu sempre coloco o pessoal que está no exterior, né, vocês, ainda não conheço vocês pessoalmente, mas os lugares que eu tenho ido, eu falo que ser espírita no Brasil é fácil. Ser espírita no Brasil, você muitas vezes por moda. Já que muita gente por que eu também não vou ser? Está na televisão, está na novela. Eu falo que muitos espíritas no Brasil são do efeito manada. Seguem. Né? Vai fazendo, vai fazendo. E aí não. Aí vocês têm o espiritismo como uma escolha. Quando eu digo aí, no exterior como um todo. E eu digo muito também para as pessoas, felizmente pude conhecer vários grupos no exterior, tanto na Europa como aqui na América. E o que eu vejo, falta muito aqui, que vocês têm, que é essa entrega pessoal. Eu uma vez vi numa cidade, em Colônia, na Alemanha, as pessoas foram para a reunião e não tem um centro, tem lá uma sala que alugam, e o aluguel é pago por reunião. Cada um levou um pedaço, um pouquinho de dinheiro, e chegou na hora, o senhorio estava lá para receber, cada um entregou a sua cotazinha, a sala foi aberta para a reunião. Se não tivesse a cota completa, não abriria a sala para reunião. E assim vi outras experiências em outros lugares, mas vi uma coisa comum em todos os lugares. Uma disposição pessoal muito grande, uma alegria muito grande das pessoas em estarem no meio espírita, em propagar a ideia espírita, em vivenciar a ideia espírita. E também disse para um pessoal nos Estados Unidos que muitos que tinham ido para lá, se tivessem ficado no Brasil, não seriam espíritas. Foram espíritas porque foram para lá. Não. Foram para lá porque precisavam ser espírita. Então é um pouco diferente. Não viraram espírita porque foram para lá. Foram para lá porque precisavam ser espíritas. E precisavam ser fora do efeito manada, fora da moda. Precisavam ser por uma disposição pessoal. Outra vez conheci um centro em New York City e ali me diziam que esse centro era um pouco ultrapassado, porque já estava lá há muitos anos, tinha muita gente, mas era um centro contemplativo, um centro que não avançava nos estudos. E eu fui conhecer esse centro para fazer uma palestra e me pediram para falar sobre Maria lá nesse centro, fiz a palestra. E muitos diziam que os outros grupos haviam saído dali, que formaram um grupo que queriam estudar mais profundamente e tal. Depois que terminou, que eu conheci o centro, fiz lá a atividade, e até quando eu cheguei, uma pessoa me recebeu, uma senhora foi me cumprimentar, ela disse assim, eu sou devota de Maria. Eu achei legal, uma ideia católica, escutei, fiz a palestra, e depois fui conversar com as pessoas que diziam que aquele centro não evoluía em estudos, em profundidade. Eu disse assim para eles, o dia que esse centro evoluir, como vocês estão falando, ele fecha. Porque esse centro é o que recebe as pessoas que não conhecem espiritismo. E aí eu fui perceber que esse centro recebia as pessoas e orientavam-nas sobre como viver nos Estados Unidos, auxiliava a conseguir documentação para que não ficassem na ilegalidade. Uma vez conseguido, tentava orientar para o trabalho.
criava um clima de aclimatação deles ali dentro, ensinava a língua para que tivessem mais facilidade para suas mobilidades e ensinava espiritismo. E as pessoas que queriam mais detalhes, aprofundar mais, depois iam para outro centro. E esse centro continuava recebendo os outros que vinham. Era que eu chamava ali de centro materno. A mãe que abraçava todo mundo e depois deixava que seus filhos criassem vidas próprias com as suas pernas. E foi uma das maiores e mais agradáveis, melhor dizendo, experiências que eu tive em perceber esse tipo de trabalho, de acolher essas pessoas, de fazer essa segunda etapa. A primeira foi eles terem ido para lá, as pessoas terem ido. A segunda etapa era fazer com que elas conhecessem a doutrina espírita. Porque se fizesse no Brasil, elas não seriam. Tem tantas outras coisas aqui que não seriam espíritas. Mas aí não. E um outro aspecto que vocês têm que pensar. Vocês foram para aí por uma determinação de vida. Ninguém foi aí por falta de opção. Foi para aí por uma opção. Por buscar algo aparentemente material. Aparentemente para desenvolver um trabalho. E esse empenho que vocês têm, esse desprendimento de deixar as raízes, precisava para o movimento espírita. Precisava da mesma força que vocês têm para buscar o crescimento justo e merecido, profissional, também é a força que precisa para vencer as barreiras daqueles que não têm fome de Jesus porque ninguém mostrou esse alimento ainda, que não têm sede porque ninguém mostrou essa água. E para isso tem que ter a determinação que levou vocês em busca de uma realização profissional, pessoal, mas na verdade o pano de fundo é a realização espiritual. Isso que vocês têm é o que precisa ir. E seria desperdiçado se ficasse aqui. Então vocês estão no lugar certo, vocês estão no momento certo, vocês estão com as pessoas certas e com certeza fazendo a coisa certa. Gente, que eu vou terminar hoje aqui roxa, inchada, né? Que o neném fique bem calminho na barriga da mamãe. Eu tinha visto que o Felipe tinha levantado a mão. Fê, você quer fazer uma pergunta? Queria sim, Rafa. Primeiro, gratidão enorme de ter aí o Simão. Eu acompanho o Simão, Dona Vera também, aí aqui de longe, das palestras da comunhão pelo YouTube. Então, para mim é muito emocionante estar acompanhando essa palestra. Foi realmente uma lição que toca a nossa alma, toca o nosso coração. Simão, eu tenho uma pergunta bem simples. Nesse momento de recolhimento, como todos nós podemos ser e efetivamente sermos o sal da terra? Primeiro, não se desanimando pessoalmente, não se sentindo trancados, isolados, mas no momento de reflexão para mudança de conduta. Segundo, levando mensagens às pessoas, não de forma a intrometer-se nas vidas das pessoas, mas a oferecer nova visão para essas situações pelas quais passamos, sem proselitismo, mas mostrar essa realidade que há momentos que as dificuldades são para, de certa forma, fazer aflorar as nossas próprias forças. A crise, diz Emmanuel, lá no livro O Caminho da Luz, a crise é que define o futuro, diz ele. Mostrar esse tipo de visão. Lógico que nós ficamos apreensivos, sim, todos nós ficamos, mas é transformar essa apreensão em algo de referência, de exemplo para as outras pessoas. É mostrar a serenidade apesar das dificuldades. É perceber, como nos trouxe os Espíritos, na lei de destruição, na questão 728 do Livro dos Espíritos, que tudo isso é para apressar o progresso, que muitas vezes demoraria muito se ficássemos nos nossos dia a dias um pouco repetitivos. Então a gente cresce um pouco mais depressa. O apóstolo Paulo ele dizia: aquilo que não me aniquila me faz mais forte, me fortalece. É demonstrar isso, não só com palavras, mas com as atitudes, com as posturas. Tentar mostrar essa face confiante de que as coisas passam,
e manter o exemplo da previdência, por óbvio. Não, ninguém tem a fé aqui cega, que se joga a riscos sem necessidade. Mostrar que nós temos a previdência, que temos que respeitar as regras de saúde pública, mas que isso não nos faz isolados do mundo, nos faz querermos bem, pelo contrário, as pessoas, e na medida do possível, se for possível, se permitido for, a sair às ruas, leve o alento a essas pessoas, que leve esse tipo de pensamento e que mostre que a vida é muito mais do que uma existência, que a vida é muito mais do que um interregno entre berço e túmulo, que encarnação, existência, não é a vida, e que ela nunca vai terminar, ela nunca vai acabar, mesmo que eu tente assim fazer. Mostrar que isso não tem um propósito, e que o melhor que nós podemos fazer na vida, por mais difícil que ela pareça, é vivê-la. Porque quem nos a deu, conhece-nos muito bem, que é Deus, e nos deu a vida sob medida. Sob medida. Cada um tem a sua vida, criada por Deus, desenvolvida por nós, com as causas e efeitos aplicadas, com as ações e reações aplicadas. Mas perceber que por somente eu poder viver a minha vida, por somente você poder viver a sua vida, por somente as pessoas poderem viver as vidas delas, é que faz da nossa vida a melhor vida do mundo, porque só eu posso vivê-la. Por melhor que eu ache a vida de alguém, eu nunca vou poder vivê-la. Eu só posso viver a minha. E por isso ela já é a melhor vida do mundo. Obrigado, Simão. Obrigado. Obrigada, Simão. O Ricardo tinha levantado a mão, então a gente pode escutar mais a pergunta do Ricardo para a gente caminhar para o encerramento, tá? Ricardo, pode falar. Estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Tá bem. Olá, estão me ouvindo? Estamos, mas tá bem preso o som. Abafado. Ah, tá. Simão, muito obrigado por compartilhar, né, essa visão tão grande, né, a respeito dessa proficiência do próprio Cristo em relação aos apóstolos, e olhando como sal da terra, qual seria uma mensagem uma mensagem de conforto, vamos dizer, né, junto à luz do Espiritismo, diante dessa situação que possa nos motivar? Qual seria a sua mensagem assim, que sintetiza uma esperança uma esperança não, mas uma motivação para esse sal da terra prosperar, essa palavra do Espiritismo para nós que estamos aqui, que não é a nossa terra, vamos dizer assim, mas que agora é? Ricardo, confiança. Confiança em Deus não significa ingenuidade. Se vocês estão aí, porque vocês estão no lugar que vocês deveriam estar. E vocês têm as condições para agir. É ter essa confiança, é ter essa segurança de que não estão desamparados pela espiritualidade. É perceber isso, mesmo nos momentos difíceis, principalmente neles. Há, sei lá, uns 10 dias, há uma semana, sábado passado, na verdade, eu assisti a um filme, já na madrugada, devia ser umas 2 horas da manhã. E eu estava assistindo esse filme, que chama-se Deus Não Está Morto 2, filme pasteurizado seria, mas eu fui assistindo e me envolvi com a história, fui ouvindo. E é uma moça, uma jovem mas com muita fé em Deus, e começou a passar por dificuldades muito grandes. E ela, certo dia, procurou o seu avô, ela morava com um avô, um octogenário, e ela disse para ele: vô, todas as vezes que eu oro, eu fecho os olhos, e é como se eu sentisse que Jesus estivesse ali do meu lado.
podia até tocá-lo. Eu seguro a mão porque eu sei que se eu esticasse as mãos, eu encostaria nele. E eu sempre assim senti. Mas agora que eu estou passando por essa dificuldade tão grande, que é a minha prova maior, eu oro, fecho os olhos, mas eu não sinto que ele está ali perto. Eu não sinto que se eu esticar as mãos, eu vou encostar nele. Por que que é assim, vô? Por que que nas horas que eu não estava com dificuldades, eu sentia ele do lado ali, eu podia encostar nele se eu esticasse o braço, as mãos. Mas agora que eu tanto preciso, eu não consigo. Aí o avô disse assim para ela, falou o nome dela, que agora eu não me lembro do personagem, e disse assim, o professor, minha filha, sempre está calado quando o aluno está fazendo a prova. Durante as aulas, o professor fala, explica, mas durante as provas, ele fica calado e deixa o aluno responder. E é isso que acontece. Na verdade, nesses momentos, nós já tivemos os ensinamentos. Nós já tivemos a fase em que tudo nos foi trazido. Agora é a prova que nós precisamos fazer. E ali está o professor, querendo contar, mas não pode contar, porque é o momento que o aluno vai mostrar se realmente aprendeu. E esse professor chamado Jesus está sempre ali perto, aguardando. Se não passamos bem na prova, ele oferece outra, mas sempre está ali. Fora das provas, ele sempre nos orienta, para que na hora das provas nós consigamos resolver as nossas próprias questões. Então o que eu falo para vocês é que vocês não estão desamparados. Podem estar na hora da prova, mas essa hora da prova é só pensar. Já se prepararam para ela, porque o Cristo já estava antes nos ensinando a passar por ela. Agora é só a hora de passar. E eu fecho com uma musiquinha, que eu não vou cantar, obviamente, em respeito aos ouvidos de vocês, mas uma música que é cantada muito no meio espírita para criança, para a evangelização da infância. E a letra diz assim, ter um sorriso só, um sorriso aberto, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, e de novo levanta e continua a cantar. Essa é a ideia. Que maravilha. Simão, a gente mais uma vez agradece sua presença, sua conversa conosco nessa tarde, noite no Brasil. E com certeza mexeu muito em cada um de nós por estarmos aqui como a Márcia mesmo falou, levar a doutrina espírita, o movimento espírita fora do Brasil é um pouquinho diferente do que está no Brasil, né? Aqui a gente vivencia várias coisas. Aqui em Vancouver, particularmente, é praticamente uma única casa espírita, né? Agora tem mais uma que foi criada com a ajuda do Allan Kardec Vancouver Society, tem uma outra. Mas, então a maioria das pessoas chegam até o Allan Kardec Vancouver Society e chega de todas as religiões, de todos os meios, né? Porque só tem esse meio aqui. Então, da gente seguir com a fidelidade doutrinária baseada em Allan Kardec e levar a mensagem do Evangelho de Jesus a todos são momentos assim valiosos e de grandes aprendizados para cada um de nós mesmo, e a gente segue agradecendo mais uma vez oportunidades como essa, que tenhamos força, perseverança, discernimento, né, para sermos realmente sal e luz onde quer que a gente chegue, onde quer que a gente esteja. E lembrando, como nosso querido Simão falou, que estamos no lugar certo, com as pessoas certas, para o momento que precisamos vivenciar, né? Que alegria em nosso coração isso. E só agradecemos mesmo, Simão, por esses instantes, tá? Que Deus te abençoe muito e siga a tua caminhada. E eu queria pedir, já que tia Vera se manifestou aí, tia Vera, para quem não conhece, foi uma das minhas primeiras professoras no ESD, lá na Comunhão Espírita de Brasília, há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Né, tia Vera? Eu queria pedir para ela, por favor, fazer nossa prece de encerramento, agradecer a Márcia também a presença e a presença de todos, tá? Tia Vera, você pode fazer nossa prece de encerramento?
Posso sim, meu bem. Eu estou aparecendo, eu Não, não sei agora não tá mexer. não, mas não tá não aparecendo, mas não precisa não, pode ser só a voz agora. Só se a senhora Tá quiser bom. aparecer. Apareceu agora. Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações para todas essas bênçãos que caem sobre nós, encarnados e desencarnados. Senhor Mestre Jesus, baixa teu olhar carinhoso e misericordioso sobre cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a entender que toda experiência dolorosa traz uma lição a ser aprendida. Ajuda-nos, Senhor, a quebrar os nossos corações ainda endurecidos, para assim podermos caminhar na tua direção. Obrigada, Jesus, por nessa bendita encarnação termos contato com essa doutrina que é luz, que é amor, que é caridade. Sê conosco, Jesus, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada a todos pela presença, pelo carinho, uma linda Páscoa de renovação para cada um de nós, gente. Um beijo bem grande. Obrigada, querido Simão. Obrigada, Márcia. Obrigada, tia Vera. E obrigada a todo mundo, gente. Muito Obrigado a obrigada. vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.